Já começamos o ano novo, né? Estamos em janeiro de 2024. Se você está me assistindo ainda nesse mês, então que coisa boa, mais um ano e tudo que eu desejo para todos nós é um ano cheio de vitórias, conquistas, coisas boas. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você não acha estranho tantas coisas estarem acontecendo no mundo? Você não percebe algo diferente no ar? No primeiro dia do ano, esse terremoto que teve no Japão, tantas coisas no decorrer de 2023, até tsunami a gente teve, né? Pequenos tsunamis no Brasil, ciclones no Rio Grande do Sul. Longe de mim uma palavra alarmista, porque quem sabe você está me escutando e vai dizer assim: mas isso sempre aconteceu, guerras, sempre teve problemas aí climáticos, ainda mais agora com o aquecimento global. A gente sempre vai ter uma justificativa, né, para as coisas de forma assim, cética, né? De forma descrente, a gente sempre vai dar desculpas muitas vezes. Mas a verdade é que a Bíblia, ela já pontua tantos acontecimentos que ocorreriam antes da volta de Jesus. E aqui eu não estou falando com um discurso triste da volta de Jesus, porque aquele que crê na volta de Jesus, essa notícia é uma notícia maravilhosa. Quando a gente pensa assim em Apocalipse, aí com tantas produções no cinema, né, de Apocalipse, de eventos finais, de fim do mundo, a maioria das pessoas, quando pensa em Apocalipse, tem um pavor enorme, né? Tem um medo, né? Tem uma angústia, um pânico. Claro que esses sinais aí que antecedem a volta de Jesus são sinais de coisas impactantes que vão acontecer na natureza, e já estão acontecendo guerras, e é claro que isso não é nada bom, mas assim como uma grávida, né? A Bíblia mesmo compara que seriam assim os princípios das dores, né? Assim como uma grávida que está com o seu bebê no ventre, ela sabe que o bebê já está prestes a nascer quando ela começa a sentir as dores de parto. Então, a própria palavra compara a nossa vida, a história do mundo e esses eventos aí todos juntos, né? Guerras, enfim, tantas coisas climáticas, comparam a isso, comparam a uma grávida já entrando num trabalho de parto, com o início das dores. E isso pode servir, aliás, deve servir na nossa vida, né? Um olhar crítico e um olhar atento à natureza, às coisas que nos rodeiam, às situações políticas também que nos rodeiam, como um aviso, né? Justamente ocorre um aviso para a gente se preparar, né? Para a gente estar atento, para a gente estar vigilantes, para a gente estar aguardando o nosso noivo, porque é assim mesmo. Se você está me escutando, já aceitou a Jesus, você faz parte da noiva de Cristo, que é a igreja. Então nós estamos ansiosamente aguardando o noivo, porque o Apocalipse é uma boa notícia. Apesar de todas essas coisas aí catastróficas, né, que antecedem a vinda de Jesus, que a gente parar para pensar, não é Deus que está fazendo isso. Porque as guerras, elas são fruto da ambição e do egoísmo, da falta de amor do próprio ser humano. Todas as coisas, as alterações na natureza, são fruto também da ganância e da ambição do ser humano em destruir a natureza. A natureza geme. A palavra diz que a natureza geme, ansiosa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, é assim como uma panela de pressão, né, que está prestes a explodir. É assim que o planeta se encontra, gemendo, angustiado, porque nós mesmos, seres humanos, estamos destruindo, né, a nossa casa, a nossa habitação, o que Deus nos colocou aí de coisas maravilhosas para desfrutar a vida. Muitos, né, muitas pessoas com a ganância, vê lá o que tem acontecido aqui no Brasil mesmo, às vezes uma exploração,
uma falta de responsabilidade com as pessoas, né? Acaba prejudicando toda uma sociedade, pessoas têm que sair das suas casas. Então, assim, são inúmeras coisas que a gente pode pensar, o desmatamento, né? Se a gente for pensar ali no menor grau, que é às vezes uma agressão a um bichinho doméstico, a um cachorro, a um gato, alguém que tem um bichinho doméstico, maltrata seu animal, né? Ou o menor grau, até mesmo com os próprios filhos, com as pessoas vulneráveis, com os idosos, né? Quantas pessoas aí, né, maltratam o seu próprio filho, abusam do seu próprio filho. E aqui eu não tô nem falando da coisa mais, entre aspas, amena, que é tu gritar com uma criança. Que eu acho que isso já é uma coisa terrível, né? Uma agressão verbal. Mas a gente viu aí nos noticiários um caso, né? Não sei se você acompanhou uma mãe lá que acorrentou seu filhinho de 2 anos, que nem um cachorro. Então, assim, coisas absurdas que o próprio ser humano. A gente enche a nossa boca para culpar Deus, né? Dizer, onde está Deus aí? Tanta calamidade, tanta coisa horrorosa acontecendo, tanta guerra. Mas a gente não se dá conta que nós mesmos estamos construindo, né? A Bíblia, ela só nos deu um panorama aí do futuro, já sabendo, Deus sabendo o que o próprio ser humano ia fazer com a natureza, com até bem a Bíblia fala em relação ao amor esfriar. A gente sabe que a fonte do amor é Deus e cada vez mais o ser humano tem se distanciado de Deus, né? A maioria das pessoas quiseram curtir o Réveillon lá, fazendo festa. Pouquíssimas pessoas tiveram em família no momento mais puro, né? Digamos assim. A maioria quis fazer festa, a maioria, né? Enfim, tantas coisas. Então, são as nossas prioridades, né? Onde está o nosso coração. E aqui eu quero ler para nós um trecho que fala assim, olha. Um trecho muito claro, eu já não precisaria nem fazer essa grande introdução aí no vídeo. Se a gente lesse só esse trecho aqui, está no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim, ó. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, uma instrução para nós e que a gente possa, assim, vigiar, né? Porque o fim está próximo. Talvez você pense assim, quantas vezes eu já ouvi isso? A própria palavra diz, né, sobre isso, né? Que iriam ter pessoas questionando, mas olha aí, há quanto tempo está aguardando a promessa? Então, assim, como nos dias de Noé, Noé demorou anos e anos construindo a arca, acharam que ele era louco. E quando veio o dilúvio, né? Talvez você esteja me escutando e ache que isso é uma fantasia, uma história inventada. Mas eu creio que isso aconteceu, né? Eu creio de verdade que isso aconteceu. Faz todo sentido para mim isso ter acontecido. E a palavra de Deus fala isso, né? Esse relato bíblico aí do dilúvio. E assim também vai ser nesses últimos dias, antes da vinda de Jesus, e que não cause temor, assim, temor no sentido de pânico para nós. Um temor no sentido de vigiar a nossa vida, mas que cause uma esperança, que cause uma alegria, né? Que cause um alerta de transformação na nossa vida, que a gente deixe de ser morno, né? Deixe de ser assim, apenas religiosos da boca para fora,
né? Ou pessoas que não estão percebendo aí o contexto das coisas acontecendo, cada vez mais vem intensificando os sinais, né? E aqui não é uma palavra alarmista, mas é uma palavra de esperança, porque quer dizer que o noivo está às portas, o noivo está próximo, né? Que alegria quando Jesus voltar, porque Jesus vai estabelecer um reino nesse mundo de justiça, de amor. Olha, esse mundo é maravilhoso, mas é tão triste a gente ver tanta injustiça, tanta falta de amor, tanta ganância, né? Tanto ódio, tanta coisa, né? É tão triste ver tanta coisa errada, tanta coisa distorcida. Isso não impacta o seu coração, ver tanta coisa triste, ou às vezes até o nosso próprio sofrimento, o quanto é penoso muitas vezes a vida, as coisas que a gente passa, os desafios. Então imagina, Jesus vai voltar e vai estabelecer um reino de justiça, de amor, um reino perfeito. Se a gente pensar em tudo que a gente tem de bom nesse mundo, na natureza, tudo que Deus criou, mas junto com isso, uma vida sem sofrimento, uma vida com amor, uma vida com paz, uma vida com alegria, uma vida com abundância, é a perfeição. Quem não quer isso? Só um louco para não querer isso. Só um louco para não querer que Jesus volte logo. E isso não é sinônimo de querer destruição, de querer apocalipse. Não, isso já é a consequência que o ser humano está fazendo com o planeta, né? É só uma consequência, não é Deus que está fazendo isso. Não é Deus que é o culpado, né? Por guerra, por problema climático. Não, nós temos o livre-arbítrio, o ser humano tem o livre-arbítrio e decidimos, né? Quantas vezes decidimos pela destruição? Quando estamos longe de Deus, já estamos decidindo pela destruição, né? Porque estamos longe da fonte do amor. Nós mesmos já estamos nos destruindo a vida que há em nós, que é em Deus. Só temos vida em Deus. Então, que a gente possa pensar sobre isso, refletir, que a gente possa vigiar os nossos caminhos e ter um olhar de esperança também, anunciar isso para as pessoas, não em forma de medo, né, de pânico, de alarmismo, mas anunciar as boas novas de esperança, né, que um novo reino vai ser estabelecido nessa terra. E quem não quer fazer parte disso? Quem não quer fazer parte de um reino de justiça e de amor? Né? Então que a gente esteja preparado, porque a Bíblia fala também, né, que como noivas, assim, nós temos que estar com as nossas lamparinas prontas ali, acesas, para esperar o noivo. Nós temos que estar vigilante, nós não podemos dormir, né? Nós temos que estar vigilante. E cada vez vai ser mais difícil, né? Vai se apertar. A palavra diz que a porta é estreita. Cada vez vai ser assim, relativizada a verdade, né? Se a gente não tiver firme, a gente vai ser confundido, porque até a própria palavra diz, ó, aquele que está em pé, cuida para que não caia. Então, como que a gente vai ter tanta arrogância no nosso coração, achando que a gente, né, tá imune ali a perder a fé? A gente precisa estar firme junto com irmãos, junto com a igreja, a gente precisa estar firme na nossa fé, em comunhão com Deus, orando. Como diz aqui a palavra, ó, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, dediquem-se à comunhão com Deus. Então, essa palavra que eu quero deixar para nós, essa reflexão, que a gente possa pensar sobre isso com temor, mas não com pânico, mas com esperança. É com esperança que o nosso noivo está às portas. Se você gostou desse conteúdo, dá o teu like, aquele joinha, aperta aquele joinha, ajuda muito aqui o canal, ajuda a recomendar para outras pessoas esse vídeo. Também compartilha com teus amigos. E se você não é inscrito, eu te convido a caminhar aqui conosco, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que for postado vídeo novo aqui no canal. Abraço e até o próximo vídeo.